Nenhum outro deserto é tão gigantesco quanto o Saara. O deserto, localizado na África, é ocupado por intermináveis formações de dunas, cobrindo uma área impressionante de 9 milhões de quilômetros quadrados. Em teoria, um país como a Alemanha se encaixaria nas vastas paisagens arenosas do Saara, cerca de 26 vezes. Isso é uma área de terra muito grande. O que nos parece hoje como uma área inconcebivelmente desolada, que abriga muito poucos animais, mostrava uma face completamente diferente há apenas alguns milhares de anos. Não sabemos muito sobre como teria sido o Saara todos aqueles anos atrás, mas hoje vamos dar uma olhada mais de perto em várias descobertas-chave que pintaram uma imagem clara de como o terreno arenoso já foi um pedaço de terra exuberante e próspero. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui para o número 2, você quase não vai acreditar em uma dessas incríveis descobertas. O próspero passado do Saara. Quando pensamos no Saara hoje, pensamos imediatamente em imagens de paisagens de areia aparentemente infinitas, caracterizadas pelo calor escaldante. Um olhar sobre as igualmente incontáveis e majestosas dunas do deserto nos leva a suspeitar que o Saara sempre foi tão seco e deserto como é hoje. Entretanto, se voltarmos à roda do tempo por apenas 6.000 anos, encontraremos um paraíso de savana verde e florido, em vez de uma terra seca e deserta. No passado um pouco recente, o Saara serviu como um lar para inúmeros colonos, cujos animais de pasto poderiam aproveitar a vegetação exuberante das regiões conforme quisessem. Inúmeros lagos, chuvas regulares e até mesmo um gigantesco rio faziam parte da paisagem normal do Saara naquela época. A bacia hidrográfica correspondente, conhecida como Tamanrasset, era uma torrente na época que, juntamente com seus numerosos rios afluentes, percorria mais de 500 quilômetros por todo o continente africano. Se o fundo do rio, que desde então secou, ainda hoje carregasse água, ele seria facilmente inscrito na lista de um dos maiores corpos de água do planeta. Como resultado, muitos dos primeiros colonos também se estabeleceram nas margens do Tamanrasset. É dito que a secagem do antigo e poderoso rio desencadeou uma migração gigantesca de povos. O Mega Shade, um lago pré-histórico na África Central, já foi um dos recursos hídricos mais importantes do continente. Durante seu auge, o lago se estendia por incríveis 1,95 milhões de quilômetros quadrados, tornando-o cerca de 5 vezes maior do que o Mar Cáspio. Nenhum lago moderno poderia ter rivalizado com essas dimensões gigantescas. A mudança drástica na paisagem do Saara levou apenas um piscar de olhos no contexto de toda a história da Terra. Mas que valores contribuíram para que o que antes era um oásis florido se tornasse uma das regiões mais secas do nosso planeta? Com relação a esta questão, os especialistas estão buscando uma série de abordagens diferentes. Como surgiu o deserto seco? O que é certo é que a secagem do Saara ocorreu em poucos séculos ou décadas. As pessoas que antes estavam em casa na região foram forçadas a fugir do conforto de sua pátria e se retirar para o sul ou para o fértil Vale do Nilo. Se você seguir as reivindicações de alguns especialistas, não foi a mudança natural do clima, mas a influência indireta do povo daquela época que transformou o Saara em uma enorme paisagem desértica. De acordo com esta teoria, o gado desempenhava um fator central na vida cotidiana da época. Afirma-se que as vacas, ovelhas e cabras que ali eram mantidas aceleraram maciçamente a desertificação, que logo começaria. Como o gado pastava ou pisoteava a vegetação local, o solo abaixo refletia significativamente mais luz solar do que antes. Este fato, por sua vez, poderia ter causado o aquecimento da atmosfera ao longo dos anos, para que a quantidade de precipitação também diminuísse de forma constante. Afirma-se que a seca subsequente deu início ao fim da savana, antes verde.
Por outro lado, no entanto, há uma tese de que o cultivo de terras aráveis poderia até ter prolongado significativamente os dias de glória do Saara Verde. De acordo com esta tese, a mudança da paisagem florida do Cerrado para um deserto seco pode ser simplesmente rastreada até as mudanças climáticas naturais. Isto porque o Saara realmente passou por esses tipos de mudanças algumas vezes antes da desertificação final que todos nós conhecemos hoje. Por outro lado, também é possível que a terra seca de hoje seja coberta novamente por ervas verdes, arbustos e árvores dentro de alguns milhares de anos, talvez até mais cedo. Wadi al-Itan. O quanto a face natural do Saara mudou ao longo dos milênios se torna claro para nós quando olhamos para o Wadi al-Itan. Este vale seco no norte do Egito se estende por uma área de quase 1.800 km² e abriga um dos tesouros paleontológicos mais excitantes da história. Na verdade, os pesquisadores encontraram inúmeros fósseis de espécies de baleias pré-históricas, no que hoje não é praticamente nada além de solo seco ao pó. Há cerca de 40 milhões de anos, a área era coberta pelo Oceano de Tétis. Este vasto e gigantesco mar acabou desaparecendo quando a Índia e a África colidiram com a Eurásia. Antes disso, porém, o Oceano de Tétis havia servido como um lar permanente para uma grande variedade de habitantes subaquáticos. Até agora, os pesquisadores conseguiram recuperar 250 desses veneráveis espécimes do Vale das Baleias. Mais especificamente, continha os restos fossilizados do lendário Dorudon e Basilosaurus. O Basilosaurus, também conhecido como lagarto-rei, morreu há cerca de 35 milhões de anos, se quisermos acreditar nas técnicas científicas modernas. O formato do corpo imponente, com cerca de 18 metros de comprimento, lembrava uma terrível cobra gigante. Muito provavelmente, as espécies de baleias extintas caçavam regularmente peixes pré-históricos e mamíferos marinhos menores. Mas também o Dorudon sabe como nos fascinar com sua forma única. Na verdade, era um parente direto do lagarto-rei. Entretanto, com um comprimento não superior a 5 metros, estas primeiras baleias eram significativamente menores do que seus próximos contemporâneos. Os fósseis encontrados no Saara egípcio são de excepcional importância para os pesquisadores, porque podem ser usados para observar a ancestralidade das baleias de animais terrestres. De acordo com isto, os restos de patas traseiras ainda podem ser vistos nos restos das antigas baleias, enquanto a forma aerodinâmica do corpo já estava perfeitamente alinhada com a vida na água. Anéis de Clayton. Enquanto os especialistas foram capazes de tirar conclusões importantes sobre o desenvolvimento de criaturas antigas, com a ajuda dos fósseis descobertos, a descoberta dos Anéis de Clayton ainda hoje representa grandes enigmas para os especialistas. Esses misteriosos anéis de cerâmica abertos e largos foram descobertos pela primeira vez em 1932 pelo explorador de desertos britânico Patrick Clayton. Apenas 5 anos depois, o pesquisador alemão Rudolf Cooper conseguiu desvendar estruturas comparáveis no Saara Oriental egípcio. Entretanto, a maioria dos anéis de Clayton foram encontrados entre 1995 e 2000. Até agora, os arqueólogos se depararam com mais de 40 locais diferentes que abrigavam um total de 150 exemplos desses objetos místicos de cerâmica. Até hoje, mentes científicas discutem sobre o propósito desses artefatos recuperados e por que eles foram perdidos. O que é certo é que os Anéis de Clayton tiveram origem no período pré-dinástico do Antigo Egito. Embora a maioria dos objetos fossem encontrados individualmente, alguns especialistas acreditam que uma vez formaram estruturas contíguas. Se isto for verdade, há uma chance de que se todos os artefatos fossem eventualmente encontrados, isso poderia pintar uma história muito diferente e mais clara da área. Como os sítios arqueológicos correspondentes não abrigavam nenhum material cultural, pode-se concluir que os respectivos sítios serviram apenas como áreas de armazenamento de curto prazo. Não está completamente claro o papel que os Anéis de Clayton desempenharam durante essas viagens pelo deserto. Na situação atual, os Anéis de Clayton continuam sendo um mistério. Houve inúmeras teorias compartilhadas ao longo dos anos. No entanto, sem que mais evidências sejam desenterradas, é possível que nunca saibamos para que teriam sido usados originalmente. Água sob o deserto.
Alguns anos atrás, uma equipe de especialistas fez uma descoberta sensacional sob a areia quente do deserto do Saara. O que parece quase inimaginável em vista das intermináveis paisagens de dunas, poderia ser provado sem dúvida com a ajuda de medições modernas por satélite. Como seria de se esperar, abaixo do Saara há uma abundância de águas subterrâneas que são regularmente reabastecidas. De acordo com pesquisadores, 1,4 km cúbicos de água nova fluem para o sistema de águas subterrâneas a cada ano. Se isto continuar, é possível que ao longo de muitos anos, os rios possam começar a fluir novamente através da região. Anteriormente, cientistas haviam argumentado que os acúmulos de águas subterrâneas no Saara eram combustíveis fósseis que praticamente não receberam nenhum novo influxo em milhares de anos. No entanto, sabemos agora que isto não é verdade. O enorme sistema de água se estende por uma área considerável de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados no norte do Saara. Em detalhes, estima-se que haja cerca de 1.300 km cúbicos de água fresca ali. Esse depósito natural de água permite, entre outras coisas, a existência de oásis floridos no meio do deserto arenoso. Entretanto, os recursos de água subterrânea correspondentes têm sido explorados desde os anos 60. Como a cada novo ano é retirada mais água do que a que pode ser formada, muitas das fontes naturais ameaçam secar no futuro. Infelizmente, isso significa que, a menos que os habitantes locais possam encontrar uma fonte alternativa de água, é improvável que o Saara seja capaz de se reabastecer de qualquer forma significativa. Além disso, os habitantes locais que atualmente usam isto como uma fonte de água serão eventualmente forçados a se deslocar quando a água secar. O Olho do Saara. Como surgiu o Olho do Saara? A enigmática estrutura geológica, que está localizada na Mauritânia, tem colocado muitas perguntas aos especialistas ao longo de inúmeras décadas. Os anéis em forma de cratera têm um diâmetro impressionante de até 45 quilômetros, enquanto as paredes circundantes se projetam apenas alguns metros acima do solo. No início, os pesquisadores suspeitavam que o Olho do Saara, que também é conhecido como a estrutura Richat, foi criado como resultado de um impacto de meteorito. Entretanto, o fato de que não foram encontradas rochas de impacto no suposto ponto de colisão contraria essa tese. Outras teorias são baseadas na suposição de que o Olho do Saara foi formado devido a explosões vulcânicas. A isso se soma a ideia de que a estrutura enigmática resultou de uma erosão natural. Na verdade, a estrutura da paisagem é tão grande que pode até ser vista do espaço. Por esta razão, o Olho do Saara já serviu como um importante ponto de referência para algumas missões espaciais. No entanto, há uma teoria ainda mais bizarra que tem muitas provas para sustentá-la. Esta teoria não é nova de forma alguma. Entretanto, no passado recente, um youtuber do canal Bright Insight propôs uma teoria de que o Olho do Saara pode ter sido, na verdade, a localização da cidade há muito perdida de Atlântida. De acordo com essa teoria, o Olho do Saara se encaixa em todas as descrições que foram fornecidas por Platão quando ele encontrou a cidade milhares de anos atrás. De acordo com a lenda, a cidade acabou inundada e se tornou consumida pela água. Se isto for verdade, provavelmente há inúmeros artefatos antigos enterrados no terreno arenoso. O Bright Insight sugere que vale a pena explorar e escavar a área para tentar entender melhor o que é essa estrutura bizarra. Sua teoria afirma que muitas das grandes formações que ainda podem ser vistas em imagens de satélite da área mostram que grandes depósitos de sal existem na areia. Ele afirma que essas formações de sal teriam se acumulado ao longo de centenas de anos, devido à água salgada que antes atravessava a área. Ele se sente tão confiante de que sua teoria está correta que até ofereceu uma recompensa de $10.000 a qualquer um que possa viajar para a área e procurar por espinhas de peixe ou outros artefatos. Sua teoria também detalha os escritos de Platão e como vários grandes barrancos parecem se alinhar perfeitamente com onde Platão descreveu rios e outros corpos de água que fluem para dentro e para fora da cidade. Platão também alegou que haveria corpos de água salgada e água doce na área, o que parece ter sido verdade também. Esta teoria tem sido debatida por muitos dos principais pesquisadores históricos, tais como Graham Hancock.
No entanto, ninguém foi capaz de refutar completamente essa teoria. Muito provavelmente, o olho do Saara pode muito bem ser o lugar de descanso de milhares de pessoas que pereceram na enchente, que reivindicou a cidade perdida de Atlântida, se tal cidade realmente existiu, todos aqueles anos atrás. Então, pessoal, agora é a sua vez. Qual fato sobre o Saara o surpreendeu mais? Vocês conhecem alguma outra descoberta extraordinária que tenha sido encontrada no deserto? Já estamos aguardando seus comentários. Nos mostre com um joinha que você gostou do vídeo de hoje. Se inscreva no canal e clique no sino de notificação para ficar por dentro. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.